Galera, fala aí galera, boa noite, tudo bem com vocês? Primeiramente eu quero agradecer a você que já é inscrito no nosso canal, tem dado essa força até o presente momento, beleza? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Alan, sou eletricista eletrotécnico, já trabalho na área, já tenho mais de 15 anos nessa área, beleza? Nesse canal eu ensino, eu dar dica de instalações elétricas, comandos elétricos, conserto de equipamentos elétricos, projeto, tudo que for relacionado à nossa área aí, eu vou estar sempre postando aí tutoriais, como instalar, para que você mesmo seja capaz de estar fazendo a instalação e conserto aí das suas instalações. Então eu peço a você que dê essa moral pra gente, se inscreva no nosso canal aí, que vai ser de muita valia, beleza? Galera, recentemente eu tinha instalado aqui postado uma enquete que dizia o seguinte: um quadro de distribuição bifásico, de quantos disjuntor você considera ideal numa instalação e por quê? Né? Como o nosso canal é pequenininho, teve pouca interação, né? Aqui eu coloquei algumas opções: quadro de 4 disjuntor, 6 disjuntor, 8 disjuntor, 12 ou mais disjuntores. Né? Isso é justamente para trazer a reflexão para vocês do qual tamanho seria ideal. Né? A gente às vezes não tem essa noção aí para mensurar a questão de quantidade, o que você vai ter que instalar no seu quadro, quais são as proteções que você tem que ter no seu quadro. Né? Então, a ideia aqui é justamente trazer esse conhecimento para você que não é da área ou tem um conhecimento até limitado, né, nesse momento, porque a gente é capaz de aprender o que quiser. Então, queria trazer para vocês aqui como você ter uma ideia do que deveria ser o mínimo, né, para que na maneira no possível aí você está indicando isso aí para um familiar, para um parente, para um cliente, tá? Sendo possível fazer essa readequação, beleza? Então aqui eu coloquei uma resposta aqui, né? E eu vou estar lendo para vocês, explicando o porquê e qual seria o tamanho ideal para o quadro de distribuição de qualquer casa, o mais simples que seja, beleza? Então me segue aí, vamos dar uma olhada aqui embaixo. Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos lá. Primeiro que você tem que ter o disjuntor geral. Como a gente está se tratando de um disjuntor bifásico, você tem a necessidade de ter esse disjuntor geral, porque antes dele, o único disjuntor que você vai ter numa instalação é direto no seu medidor. Né? Quando tem o watímetro, lá no seu padrão de entrada, você tem um disjuntor da concessionária ali. Né? Então, se você precisar fazer manutenção dentro da sua casa, no seu painel, ali tem que ter um disjuntor geral. Tá? E como a gente está se tratando de um quadro bifásico, aqui nós vamos ter que ter um disjuntor bifásico. Ele ocupa duas vagas, né? 2 postos. Fora ele, um interruptor diferencial residual, o IDR. Aonde você vai instalar ele? No chuveiro. E o chuveiro é bifásico, 220, então você vai ter que colocar um IDR para o chuveiro. Tá? Ele vai fazer a proteção aí de choques elétricos. Tá bom? Depois você vai precisar de um interruptor diferencial residual para as tomadas de área úmida. Isso para que você atenda a NBR 5410, ela exige, tem a obrigatoriedade de áreas úmidas. O que seria áreas úmidas? Cozinha, banheiro, copas, lavanderia. Essas tomadas que estiverem nesses ambientes, elas têm que ser protegidas por DR, tá? Para proteger justamente as pessoas contra choques elétricos. Nesse caso, a gente está colocando aqui um IDR para as tomadas de área úmida. Que o DR também ele vai ser bipolar, vai ocupar 2 espaços, tá bom? Lembrando que tem um vídeo no canal, vou ver se eu consigo deixar um card aqui para vocês, falando justamente sobre DR. Que no mercado a gente só tem 2 tipos, que seria o de tetrapolar e o bipolar, tá bom? Então nesse caso aqui, mesmo sendo 127, você vai ter que estar fazendo aplicação aí do DR bipolar. Depois, dispositivo de proteção contra surtos, o DPS, tá? Você vai ter que instalar aí um DPS em cada fase. Lembrando que o neutro ele já é aterrado no seu padrão de entrada, lá no seu medidor, isso é uma exigência das concessionárias, tá bom? Que aquele lá é o aterramento de proteção, o funcional, né? Aterramento funcional, tá? Então,
nós está contando aqui para colocar só nas fases, então precisaria de 2 IDR. O que esse IDR faz? Também tem um vídeo no canal, vou deixar aí para vocês, é justamente proteção contra raios, tá? Para que evite a queima de seus aparelhos eletrônicos. Depois o DPS, disjuntor do chuveiro, que é o disjuntor bifásico. A gente colocou o DR, que é para proteção de choques, tá bom? De fuga de corrente, e aqui tem que ter o disjuntor, que é para sobretensão e curto-circuito. Tá? Então tem o disjuntor bifásico, que vai ocupar mais 2 postos. Depois, se a casa tiver uma torneira, tá? Se ela vai ser bipolar, precisa também de DR e disjuntor para essa torneira. Isso se possuir, bom? Aqui eu não coloquei o DR para a torneira justamente porque, no caso, é se possuir, tá bom? Não é todas as residências ainda que tem a torneira, mas aqui colocamos a nível de para que você pense, né? Pense nessa possibilidade. Depois tem um disjuntor para a área úmida, né? Um disjuntor para a área seca. Lembrando que a NBR 5410 ela especifica que circuitos de tomada de área úmida têm que ser separadas de área molhada. Ou seja, se você tem um disjuntor para todas as tomadas, primeiro que já está fora de norma, tá bom? Não atende esse requisito. Se você está fazendo um projeto novo, você deveria colocar um disjuntor para tomada, as tomadas de cozinha, tomada de banheiro, eles têm que ser separados de tomada de sala, de quarto, tá bom? Que são considerados área seca. Então vai ter um disjuntor para área úmida, um disjuntor para área seca, tá bom? Estou falando simbólico aqui só para você entender que tem que ser separado, porque na verdade não quer dizer que vai ser só um disjuntor, principalmente numa cozinha onde tem equipamentos que puxam grande carga, né? Então você vai ter que dividir aí o circuito. Mas aqui é o mínimo, né? A enquete é justamente se tratando sobre o mínimo necessário. Segundo, disjuntor para área seca, disjuntor de iluminação. Aqui a gente pode colocar um disjuntor apenas para a casa inteira, para todo o sistema nosso de iluminação, tá bom? Aí pode ser separado, mas novamente a gente está falando do mínimo. E 20% do espaço reserva. Então, voltando aqui, gente. Disjuntor para iluminação geral, ele pode ser toda a resistência. Tem gente que vai preferir colocar uma a mais, é só acrescentar, gente, que a gente está falando aqui do mínimo, tá? Então vai ter um disjuntor, que aí é monopolar, né, para iluminação, e também a norma exige aí, ela é boa prática, conduta, né, de boa prática, para deixar 20% de espaço reserva. Agora vamos lá, resumindo, com base nas exigências para a instalação elétrica que siga a orientação da NBR 5410, que é o mínimo que a gente tem que atender aí profissional da área. Somando tudo isso daqui, gente, vai me dar 15 disjuntores modelo DIN, tá bom? Então teria que ser um quadro com 15 disjuntores. Isso acrescidos 20%, que 20% aqui de 15 seriam mais 3 disjuntores. Isso aí, então, seria ideal um quadro de disposição para 18 módulos. Tá? Isso o mínimo, colocando todas as proteções aí que deveria ter numa residência. Proteção contra surtos elétricos, raios, né, que são os protetores de sobretensão, protetor de fuga de corrente, os IDR, tá, que vai proteger as pessoas contra choque, e os disjuntores, que são protetores de sobrecorrente e sobrecarga. Tá bom? De curto-circuito aí. Beleza, gente? Então, você tinha ideia, aqui vem uma pergunta, você tinha ideia que seria o mínimo para qualquer casa? Você tinha ideia que seria, onde você ia imaginar que você teria que colocar em qualquer casa aí, né? O mínimo aí um painel de 18 módulos para atender aí toda a proteção necessária para sua residência. Normalmente a gente vê só 8, né? No máximo 6, 8. Então, gente, é mais uma dica que eu deixo para vocês. Se você gostou dessa dica, peço compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, peço a você que dá essa moral pra gente aí, se inscreva no nosso canal, beleza? Agradeço vocês que me acompanhou até aqui. Muito obrigado. Valeu!